sendo conhecidos como dois dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Vinícius Júnior e Ronaldo Nazário são dois craques que dividem opiniões sobre quem foi o melhor. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Vinícius Júnior versus Ronaldo Nazário. Então, bora para o fight! Dribles. Os dois craques brasileiros são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles será que se destaca mais na habilidade de driblar? Ronaldo Nazário, por exemplo, era um jogador capaz de realizar dribles curtos e rápidos, o que o tornava muito difícil de ser marcado por adversários. Um de seus dribles mais usados era a pedalada, uma técnica em que ele balançava o corpo e as pernas para enganar o adversário. A habilidade do craque brasileiro em mudar de direção facilitava rapidamente a criação de jogadas ofensivas inesperadas. Ronaldo também era mestre em dribles em situações de pressão, conseguindo se livrar dos marcadores em espaços muito apertados. Vinícius Júnior, por sua vez, é um jogador que possui muita confiança na hora de enfrentar os defensores, estando sempre disposto a enfrentar a marcação e driblar. Ele possui uma excelente capacidade de drible em velocidade, que lhe permite superar os adversários em arrancadas rápidas pelo campo. Um drible bastante usado por ele é a caneta, um drible em que ele passa a bola entre as pernas do adversário, conseguindo desestabilizar o defensor e criar espaço para avançar. Como Ronaldo Nazário é conhecido como o melhor nessa habilidade, ponto para ele. Assistências. As duas celebridades do futebol mundial são conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas qual deles possui a melhor capacidade de dar assistências? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de não ter a assistência como seu ponto mais forte, ele conseguia contribuir muito com o seu time nesse quesito. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que o brasileiro tenha feito um total de 162 assistências em 615 jogos, significando uma média de 26 assistências a cada 100 jogos. Uma boa média de assistências, considerando que Ronaldo Nazário costumava jogar mais na posição de atacante central, desenvolvendo mais sua habilidade de finalização. Vinícius Júnior, por sua vez, apesar de não ser conhecido como uma referência nesse assunto, ele consegue fornecer boas assistências para seus colegas. Ele utiliza sua agilidade e técnica para superar os defensores e criar espaços na defesa adversária para fornecer boas assistências. O brasileiro também consegue ter uma boa conexão com seus colegas, o que aumenta ainda mais sua capacidade de criar boas oportunidades. E de acordo com algumas estatísticas de sua carreira, estima-se que Vinícius possua cerca de 55 assistências em 293 jogos, representando uma média de somente 18 assistências a cada 100 jogos. Como Ronaldo Nazário tem melhor desempenho nessa habilidade, ponto para ele. Força. Em termos de força física, os dois atacantes possuem diferenças muito significativas em suas características físicas. Vinícius Júnior, por exemplo, possui um porte físico bem atlético e definido, possuindo 1,76 de altura e pesando em torno de 73 quilos. Seu físico o ajuda a superar os adversários em arrancadas, além de também conseguir resistir mais nos contatos físicos durante o jogo, mas em alguns casos perdendo para defensores maiores e mais fortes. Ronaldo Nazário, por sua vez, no auge de sua carreira, ele teve um físico bem forte e atlético, pesando por volta de 83 quilos com 1,83 de altura. Graças à sua boa força física, o brasileiro conseguia superar com facilidade os seus oponentes em embates físicos, corpo a corpo. Sua combinação de força com velocidade nas jogadas o tornava um jogador dominante e perigoso em campo, se tornando uma grande ameaça para a defesa adversária. Mas com o passar dos anos, sua condição física foi se deteriorando, chegando a pesar quase 100 quilos antes de sua aposentadoria. Já se considerarmos apenas o auge de sua carreira, Ronaldo ganha esse round. Passe.
Os dois gênios do futebol são jogadores excepcionais. Mas qual deles será que possui a melhor habilidade de realizar passes? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de ser um jogador extremamente focado na parte ofensiva, ele também conseguia dar bons passes para seus colegas de time. Ele tinha a capacidade de identificar rapidamente espaços na defesa adversária e fazer passes decisivos a favor de seu time. Se tratando de passes longos, ele conseguia surpreender os adversários, abrindo espaços ideais para que seus companheiros de equipe fizessem o gol. Ronaldo Nazário também conseguia fazer passes curtos precisos, muitas vezes deixando a bola no lugar certo para a finalização. Vinícius Júnior, por sua vez, embora sua principal característica seja seus dribles, ele também consegue realizar bons passes. O brasileiro tem evoluído em sua capacidade de realizar passes, conseguindo cada vez mais identificar as melhores opções de passe. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, Vinícius realizou 330 passes em 12 jogos, com uma média de precisão de 80%, uma média de 27 passes realizados por jogo com boa precisão. E como na época de Ronaldo Nazário não havia estatísticas de passes, vamos considerar esse round empatado. Resistência. Os dois astros do futebol são notáveis em termos de resistência física, mas quem se destaca mais na capacidade de aguentar jogar por longos períodos? Ronaldo Nazário, por exemplo, possuía uma boa resistência física durante o início de sua carreira. No entanto, ao longo dos anos, ele enfrentou alguns desafios em relação à sua forma física, o que acabou afetando sua resistência em campo. E apesar de não haver estatísticas sobre a média de distância percorrida por Ronaldo durante os jogos, acredita-se que em estágios finais de sua carreira, sua condição física tenha caído muito. Vinícius Júnior, por sua vez, é um jogador jovem que consegue ter muita energia e vigor para conseguir se movimentar bem durante toda a partida. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo, em que ele utiliza sua velocidade e agilidade para superar seus adversários. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, o craque brasileiro percorreu cerca de 105,8 quilômetros em 12 jogos, representando uma média de quase 8,82 quilômetros corridos por jogo. E pelo fato de Vinícius Júnior ter uma média maior, podemos dizer que ele ganha esse round. Velocidade. Os dois gênios do futebol são jogadores muito rápidos e ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era conhecido por sua velocidade e aceleração explosiva, principalmente quando estava correndo em linha reta. Ele conseguia atingir sua velocidade máxima em poucos segundos, superando facilmente os marcadores adversários no contra-ataque. Sua velocidade, combinada com sua técnica de drible refinada, lhe dava uma grande vantagem e o tornava uma ameaça constante no campo. Baseado em algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Ronaldo Nazário chegava a atingir cerca de 33 km por hora, uma velocidade notável para qualquer jogador de futebol. Vinícius Júnior, por sua vez, é um atacante jovem que possui uma aceleração explosiva, que lhe permite atingir sua velocidade máxima em questão de segundos. Conforme as estatísticas da Champions League 2023, Vinícius Júnior conseguiu atingir uma velocidade máxima de 35 km por hora. Na competição, uma velocidade considerada alta para qualquer jogador de futebol. Essa velocidade o torna uma ameaça constante para os adversários, permitindo que ele consiga deslocar rapidamente pelo campo e também consiga criar excelentes oportunidades de gols. Como Vinícius Júnior alcança maior velocidade em campo, ponto para ele. Finalizações e gols. Os dois brasileiros já fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles será que possui a melhor habilidade para finalizar? Vinícius Júnior, por exemplo, é um jogador que possui habilidades promissoras em finalizar, progredindo e melhorando sua técnica a cada dia que passa. Ele possui uma boa potência em seus chutes de média distância, mas que só consegue finalizar com eficiência utilizando o seu pé direito.
Vinícius Júnior possui um bom senso de posicionamento, conseguindo se posicionar de forma muito inteligente na área para encontrar espaços vazios para receber a bola e finalizar com maestria. Estima-se que ao longo de sua breve carreira, o brasileiro já tenha marcado um total de 74 gols em 293 jogos, representando uma média baixa de 25 gols a cada 100 jogos. Ronaldo Nazário, por exemplo, era um atacante conhecido como um goleador implacável, possuindo uma excelente precisão nos seus chutes, conseguindo chutar tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. O craque brasileiro conseguia antecipar a movimentação do goleiro e escolher o canto certo para colocar a bola no fundo das redes. Ronaldo também era bom em finalizações de longa distância, conseguindo chutar fora da área com uma grande precisão e potência, muitas vezes surpreendendo os goleiros adversários. Ele também conseguia superar situações de tensão e fazer gols nos momentos mais difíceis e importantes do jogo. Para se ter uma ideia da relevância de Ronaldo nas finalizações, ele é considerado o segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. E não é à toa que ao longo de sua carreira no futebol estima-se que ele tenha marcado cerca de 414 gols em 615 jogos, uma média de aproximadamente 67 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Ronaldo ter uma conversão superior, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol sempre foram jogadores muito prestigiados, mas qual deles será que possui conquistas mais relevantes? Vinícius Júnior, por exemplo, apesar da pouca idade, já ganhou prêmios importantes no Real Madrid, como 2 vezes campeão da Espanha, 2 Supercopa da Espanha, uma UEFA Super Cup, uma Champions League e 2 Mundiais de Clube da FIFA. Já pela seleção brasileira, Vinícius Júnior foi campeão da América do Sul Sub-15 e também campeão da América do Sul Sub-17. Ronaldo Fenômeno, por sua vez, conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA 3 vezes. E a Bola de Ouro outras 2 vezes. Já jogando pelos times em que passou, Ronaldo conquistou uma das taças UEFA, uma taça da Europa e uma Copa Intercontinental. A seleção brasileira, Ronaldo Nazário se destacou, possuindo 2 Copas do Mundo em seu currículo. Ou seja, quando se trata de premiações, Ronaldo Nazário ganha facilmente. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram considerados jogadores cobiçados, mas qual deles foi o mais requisitado pelos clubes? Vinícius Júnior, por exemplo, atualmente jogando no Real Madrid, estima-se que seu salário seja de aproximadamente 104 mil euros semanais, significando um ganho anual de 5 milhões de euros. Já em relação ao seu valor de mercado, a sua transferência mais cara foi em 2018, quando o craque brasileiro foi para o Real Madrid por cerca de 45 milhões de dólares. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, enfrentou desafios de lesões ao longo de sua carreira que podem ter afetado o valor de suas transferências. Ele sofreu várias lesões graves nos joelhos, incluindo rupturas de ligamentos, que resultaram em períodos prolongados de recuperação e afastamento dos gramados. Esses problemas geraram incerteza sobre sua capacidade de manter um alto desempenho após a cirurgia, o que pode ter afetado a demanda de clubes interessados em sua contratação. E mesmo assim, sua transferência mais cara foi de cerca de 46 milhões de euros quando ele foi para o Real Madrid, um número que poderia ter sido muito maior. Já em relação ao seu salário como jogador, estima-se que seu auge foi jogando pelo Real Madrid, em que ele ganhava cerca de 10 milhões de euros por temporada. Como Ronaldo Nazário tinha um maior valor de mercado, ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 2 pontos para Vinícius Júnior contra 7 pontos para Ronaldo Nazário, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva nos comentários sua melhor justificativa.